Mas depois, para ir para coisa mais complicada, que é para ir para a Lua e tudo, aí não tem como. Porque aí a quantidade de manobra e de volta que você tem que dar e tal, tinha que ter computador para ficar calculando em tempo real. Detalhe também, a Lua é em 69, certo? Uhum. A questão da chegada do homem à Lua. E o cara que tava comandando lá, o Sergei, morreu, não morreu? Então, quando ele morreu, ele morre em 66. 66, Então, quando ele morreu, o pessoal ficou meio perdido. Não é que ficou perdido, cara. Começou a ter uma disputa, igual o Gaio Fato falou, os Estados Unidos era centralizado, era a NASA e fim de papo. A União Soviética não. Tinha esse OKB, tinha o Energia, várias agências, tinha várias agências, era tudo meio que dividido. Só que tinha ele como uma figura, entendeu? Que mandava ali na parada, todo mundo respeitava ele. Quando ele sai, começa a ter uma briga de quem que vai assumir meio que a posição dele. E ninguém tinha nem capacidade para assumir a posição do Korolev. Então fica aquele negócio, de novo fazendo uma relação com o futebol aqui, é o time que fica sem técnico, cara. Você pode ter um monte de gente boa, mas você não tem um cara ali pra organizar aquela galera. Ó, Júnior, você é bom no ataque, você joga aqui, você no meio de campo, você na defesa. Cara, vi que todo mundo ficou batendo cabeça. É como se os caras começaram a bater cabeça. E eles tinham problemas muito sérios pra resolver, porque o foguete que eles foram construir pra ir pra Lua, que é um dos maiores foguetes de todos os tempos já teve, um dos foguetes mais poderosos já teve, que é o N-1, que é um foguete lunar soviético, ele era um negócio muito complicado, cara. Ele tinha 30 motores no primeiro estágio, e esses motores, quando eles eram ligados ao mesmo tempo, um motor começava a interferir no outro com vibração, e aí, tanto que todos eles explodiram. A maior explosão não atômica da história da humanidade é a explosão do N1. Eles acham que tentaram lançar 4 vezes o foguete, e aí eles abortaram o programa de lançamento espacial para a Lua. Porque nesses 4 aqui, no meio desses 4 aqui, os Estados Unidos chegam na Lua. Mas é interessante porque os soviéticos tiveram programas lunares, e até depois da morte do Korolev, eles tiveram um programa lunar para Vênus e para Marte. E eles fizeram todas essas expedições, só que para a Lua eles mandaram a primeira sonda que conseguiu pousar, a primeira sonda que conseguiu tirar uma foto do lado oculto da Lua, que a gente não enxerga. É tudo da União Soviética, isso aí é tudo União Soviética, cara. Isso é tipo 66, 67... O primeiro rover lunar... Pousar. A cereja do bolo que foi pousar. Não, eles mandaram um negócio pra Lua, cara, que é um negócio sensacional, chamado Lunokhod. Que era o rover, né? Que é um rover lunar, cara. O negócio é um monstro, cara. Certo. Entendeu? E ele andou, tem até um momento que ele quebra, porque ele tinha uma panelona que era a antena dele, e eles entram embaixo de uma rocha lá e o negócio não consegue voltar. Mas, cara, eles mandaram aquele negócio, cara, um negócio monstruoso pra Lua, muito antes dos Estados Unidos, entendeu? Sim. Muito antes. O que eu ia perguntar, lá na União Soviética, o pessoal reconheceu que os Estados Unidos pisou na Lua, que não é fake, que não é montagem. Não tenho acesso a todos os documentos soviéticos pra saber, mas... Não, mas assim, o que o jornal da época tava dizendo? Não, eu acho que em nenhum momento houve essa discussão de falsidade por parte Eles reconheceram. Eles reconheceram. Então, rapaziada, pisou mesmo, hein? Galera. Não, acabou, calma aí, né, acabou. gente? Acabou. Cara, o maior reconhecimento é que eles param o programa do N1, cara. Sim. Porque no meio desses testes que o N1 vai fazendo, o N1 é o maior foguete que já. Antes do Starship, o N1 era o maior foguete que tinha. Aí tem aquela dúvida, eu brinco com o Iberê, né? Voou ou não voou? Entendeu? Voar ele voou, mas explodiu, não fez a missão dele. Nesse meio tempo aqui dos testes do N1, os Estados Unidos pisam na Lua. Então o maior reconhecimento deles terem confirmado que os Estados Unidos é que eles pararam o programa, cara. Falou, cara, agora acabou. Tipo, nós perdemos, vamos fazer o quê? Vamos ficar se degladiando aqui, começando a gastar dinheiro pra caramba, porque cada foguete desse que explodia era muita grana aqui, entendeu? E aí tem toda... É que a gente nunca pode fazer a análise, principalmente programa espacial, ela não pode ser um negócio isolado, ela tem que ser um negócio atrelado, o Fato já falou, tanto a parte política como a parte econômica do país, né? Porque isso tem é muito importante, tem né? um peso determinante, né? Tipo, o pano de fundo da corrida espacial é a Guerra Fria, né? Exatamente. Essa disputa política, essa disputa econômica. Então, esse reconhecimento aconteceu. Tiveram ali. Como eu falei, não tem então o que discutir. Não tem o que discutir. Eu gosto muito, quando eu tava lendo sobre isso, eu comecei a estudar um pouco mais, eu achei muito interessante das missões que não ficam tanto à mostra, assim, né? Por parte desses programas espaciais. Então, a missão Venera, que a União Soviética organizou, que foi dos anos 60 até os anos 80, mandando espaçonave para Vênus, para poder pousar no país, tirar fotografia, para poder colher a amostra. Então foi a primeira missão, se não me engano, foi a primeira missão espacial que recolheu a amostra interplanetária, não foi? Vamos falar um negócio aqui muito interessante.
que é o seguinte, né? A União Soviética, ela tenta mandar missões para Marte, primeiro. Aí ela manda, alguns foguetes nem saem da órbita da Terra, tal, não sei o quê. Alguns se perdem no meio do caminho e tudo. E tem uma sonda que pousa em Marte, que é a Mars 2, se eu não me engano. A Mars 2 pousa, ela é um rover, que é muito engraçado, cara. Ele é um rover que não tinha rodinha. Ele tinha umas pá que ele ia andando assim. Só que ele funciona por 30 segundos. Então, assim, na história da exploração espacial, o pessoal não considera que foi um pouso com sucesso. Entendeu? E depois, cara, por incrível que possa parecer, a União Soviética ou a Rússia nunca conseguiram chegar em Marte. É engraçado isso, cara. Sempre deu problema. Sempre. Sempre tinha problema. E aí o pessoal brinca, né? Porque Marte é o planeta vermelho e o país vermelho nunca conseguiu chegar em Marte. E os Estados Unidos conseguiu e tal. Em compensação, em Vênus, os Estados Unidos nunca conseguiu chegar em Vênus. Sempre dava problema. E a União Soviética fez as missões Venera, que foram as únicas missões até hoje que conseguiram pousar em Vênus. Qual que é o problema de pousar em Vênus? Vênus é 480 graus na superfície, derrete chumbo, e a pressão atmosférica é 96 vezes maior que a pressão atmosférica da Terra. Ou você morre exprimido, ou você morre torrado. E eles conseguiram pousar a Venera 9, 10, 11. Sim, tem várias Veneras que eles pousaram. As únicas fotos que a gente tem da superfície de Vênus foram feitas pelas sondas soviéticas. Aí tem vários trocadilhos que o pessoal faz. O pessoal não tem aquela peça de teatro, os homens são homens de Marte, mulheres de Vênus. O pessoal faz a mesma coisa com a União Soviética e Estados Unidos. Entendi. Estados Unidos é de Marte e os soviéticos são de Vênus. Então tem isso, porque nunca... Cara, é muito interessante. O negócio de Marte, só um parênteses aqui pro pessoal. Você sabe qual que é a taxa de sucesso da gente chegar em Marte? 54%. De todas as missões que foram mandadas até hoje para Marte, a taxa de sucesso global é 54%. É nota 5, cara. Praticamente metade do que foi mandado para Marte nunca nem chegou perto de Marte. Para vocês verem como que é. Por isso tem toda essa obsessão aí. E a última vez que a Rússia foi mandar alguma coisa para Marte foi a Phobos Grunt. Ela não saiu da atmosfera da Terra e a última órbita dela, antes dela cair, passou em cima do Brasil. É mesmo? Ela passou baixinho no meio do Brasil e aí ela caiu no Oceano Pacífico, na beirinha ali com o Chile. Nossa. Mas a penúltima órbita dela, porque a última ela caiu, mas a penúltima, cara, ela passou baixinho no interior do Brasil, a gente tirou foto e tudo. Phobos Grunt. E uma missão que é para a Lua de Marte, para a Lua Phobos de Marte. Você falou desse foguete, uma informação que é interessante é que esse escritório experimental de foguetes da época da União Soviética hoje é uma grande empresa russa. Esse escritório foi meio que privatizado e virou um escritório privado de engenharia aeroespacial. Que presta serviço para a Rússia. Que presta serviço para a Rússia, é isso mesmo. É isso aí. Legal demais, cara. Então tá aí, gente, ó, toda a explicação do começo ao fim sobre a corrida espacial. Não, mas vamos falar pra galera. Quero ver agora qual que vai ser o argumento. Mas vamos falar galera... aqui, vamos explicar pra galera direitinho. Então, ó, a União Soviética foi primeiro satélite, que foi Sputnik, sim, 1957. 3 voltas na Terra. Aí depois ela manda a Laika. Na verdade, ela não manda só a Laika, né? Tinha um bando de cachorro lá. Eles mandaram, na verdade, antes da Laika, 2 cachorros por uma altura de 100 km de altitude. Foi a primeira vez que 2 seres vivos saíram da atmosfera. Isso. Sim. E eles tinham um criadouro, cara. Todos os cachorrinhos que é pra lá. A história da Laika é muito triste, a gente não sabe como que ela morreu. Uns dizem que ela morreu de fome, outros dizem que ela morreu de calor, porque eles não colocaram comida pra ela. Né? Do que eu já li sobre, eles relatam que ela sofreu uma eutanásia pelos sistemas de vida que tinham dentro da nave antes da reentrada, ou logo depois do matam ela de propósito mesmo. Assim, sim. Então mandaram a Laika, aí vão mandar o primeiro homem. E é muito interessante porque o Yuri Gagarin, ele entra em órbita, né? Porque o primeiro norte-americano, ele não entrou em órbita, que é o Alan Shepard, ele só fez o voo parabólico. Uhum. O Gagarin foi. E o Gagarin tem toda uma história também, o Korolev escolheu ele primeiro porque ele era um cara muito bonito. Sim. Porque ia sair bem na foto depois, era o lance da propaganda. Sim, era o lance, tinha que fazer uma propaganda, não podia colocar qualquer um. O principal critério deles é que eles escolhiam as pessoas que eram mais baixinhas, né? Porque como a Vostok, ela era bem pequenininha, então eles precisavam de gente pequena. Se não me falha a memória, o Gagarin tinha 1,61 de altura.
ele era muito pequenininho. E aí eles escolhem ele por conta disso, né? Dessa referência por conta da altura. Da altura e daí falam que da beleza da origem operária, né? Porque ele era ele era camponês. E aí eles falaram, pô, a gente vai pegar um cara que é filho de camponês, que virou militar da aeronáutica, né? Oficial da aeronáutica, e voou pro espaço. E aí ele dá a famosa frase, né? A terra é azul. A terra é azul. Sim. Aí ele cai numa plantação lá, né? E tudo. Aí depois lança a primeira mulher, a Valentina Tereshkova. Depois manda o cara que era pra ter sido o primeiro, que é o Leonov. Só que o Leonov ele era mais parrudão, assim. O pessoal não gostava muito dele, não. Só que ele é o primeiro cara a fazer uma caminhada espacial. Sim. Que a União Soviética fez isso também. Ela fez a primeira caminhada espacial, que é o cara sair da nave e depois voltar pra nave. Sim. Que é o Alexei Leonov, entendeu? Ele faz isso aí, é um negócio. E enquanto isso. E o que tá acontecendo nos Estados Unidos enquanto isso? Cara, os caras estão lá meio que patinando. Então eu tô entendendo. A grande questão é que, por exemplo, do lado soviético, não há dúvidas que os Estados Unidos chegou na Lua, justamente porque eles estavam tanto nessa busca, que eles estavam no processo, eles sabem exatamente o que fizeram. Exatamente. E aí, pra que você vai falar que algo não aconteceu, se é exatamente o que você ia fazer? Exatamente. Aí daqui a pouco tá todo mundo sendo questionado. Mas aí tem a grande dificuldade, porque tudo é um passo a mais, né? Eles têm um conhecimento de como funciona. O passo a mais é que é o seguinte, cara. Uma coisa é você entrar na órbita da Terra. Outra coisa é você sair da órbita da Terra. Por isso que você vai precisar de um foguete muito mais poderoso, que aí eles vão atrás, vão construir o N1. Para construir o N1, ele tinha múltiplos estágios, muito motor, muita coisa. Aí é que eles precisam de todos esses departamentos, empresas e todo mundo trabalhando. Que aí é mais ou menos o que os Estados Unidos faz com o Saturno V. Quando eles vão construir lá do lado americano o Saturno V também é um foguete que é dividido entre várias empresas e que as empresas estão aí até hoje, entendeu? O pessoal, a Boeing, por exemplo, a Boeing é a queridinha, o pessoal fala, a Boeing é a queridinha da América. Por quê? Por causa dessa época aí, entendeu? Então a Boeing, a Northrop Grumman, que era a Northrop primeiro, a Lockheed, que era uma, a Martin Marietta, que era uma outra, depois a Lockheed comprou a Martin Marietta e virou Lockheed Martin, entendeu? Por que são as empresas que comandam os Estados Unidos hoje no setor militar, elas não são de agora, elas são desde essa época, entendeu? Sim. Porque os Estados Unidos teve que dividir a Rocketdyne, que faz motor, eles tiveram que dividir tudo para cada uma. Você faz um motor do primeiro estágio, você faz o segundo, você faz a cápsula, você faz o módulo lunar e tal. Espalhou essa produção nos Estados Unidos. É só uma dúvida, esse método de financiamento antes da NASA, ele era de orientação do orçamento federal, né? É. Então ele era bem direcionado. Isso. Não tem uma parada de que essas empresas hoje pleiteiam realização de contratos para poder pegar serviço da NASA? Como é que funciona esse esquema? Porque eles abrem licitação, entendeu? Que é o caso da SpaceX hoje, entendeu? A SpaceX, a gente já contou aqui a história, ela só existe por causa da NASA. Sim. Senão, a NASA tem contrato com ela que se você somar, a gente arredondando, dá quase 10 bi de dólar. A NASA. Ela tem um contrato para levar carga para a estação espacial, um contrato que é uns 2 bi, contrato para levar astronauta para a estação, que é mais uns 3 bi, para pousar na Lua, que é mais uns 3 também, entendeu? E ela tem contrato grande hoje com a Space Force, que é a Força Armada, que é a parte das Forças Armadas lá. Esse contrato é dentro do orçamento disposto do orçamento federal. Dentro do orçamento federal. Aí eles abrem licitação, entendeu? E aí as empresas vão lá e vão. Então, só que aí entra o lado, né? Vamos falar um pouquinho do lado dos Estados Unidos, né? Tem a parte do lobby, né? E o lobby nos Estados Unidos, pra galera que não sabe, é um negócio liberado. Sim. Entendeu? É um negócio liberado. E aí quem é que ganha? É a empresa que tem os melhores lobistas, que vão ser quais? Sempre são as mesmas, cara. Você pode ver a história, se você pegar e estudar a história dos Estados Unidos, desde esse começo até hoje, as empresas não mudam. O que mudam é que uma acaba comprando a outra. Então você tinha a Northrop e tinha a Grumman. Elas se juntaram e virou Northrop Grumman hoje. A Lockheed Martin, porque tinha a Martin Marietta que foi comprada, entendeu? Martin Marietta produzia avião de guerra e tudo na época da Segunda Guerra. Ela foi comprar a Lockheed também. Aí ela comprou. Então o que você vai acabar tendo nos Estados Unidos com o passar dos anos é essas associações de empresas aí. Mas se você vê na base, elas são as mesmas desde lá de trás. Entendeu? E elas são queridas porque o americano ele fica com meio que uma... Como que eu vou dizer assim? Com um negócio de agradecer, sabe?
meio um agradecimento às empresas que estavam desde o início na parada. Então, por que que a Boeing, cara, mesmo com a Starliner dando esse monte de problema, como que os caras mantêm a Boeing na parada, cara? É uma loucura. Por quê? Porque ela é a queridinha, entendeu? Ah, não, mas a Boeing ajudou a gente tava na guerra, a Boeing ajudou a gente na corrida espacial, a Boeing ajudou a gente... É que não é que ajudou, né? Eles ganharam dinheiro pra caramba. E é uma empresa estratégica, né? Parar pra pensar a aviação, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente tem uma empresa que é a Avibras, que é uma empresa, inclusive, que é privada aqui no Brasil, mas que estava com ameaça de ser vendida para uma empresa australiana. Então, E o que deu? o que deu é que a empresa, acho que não sei se ela chegou a ser vendida, mas isso estava sendo pleiteado para acontecer, porque ela precisava de mais financiamento subsídio para existir. Quando eu fiquei sabendo dessa situação, ver tipo dessa assim, tinha informação. salários atrasados, sindicato entrando com, enfim, entrando com alguns recursos, porque tinha dinheiro que poderia vir do Exército, né? Do governo federal, para poder quitar as dívidas, para poder produzir novamente. E como elas fazem armamento, elas fazem as dinâmicas lá, armamento pesado, né? Sim. Assim, de ponta. Coisa boa. Só que grande parte do consumo que era para ser dado por exemplo, pro exército estrangeiro, não estava sendo permitido. E aí o governo tava nessa, tipo, não comprava deles, ao mesmo tempo que eles não conseguiam vender para fora, né? E isso aí fez uma crise muito grande na empresa. Não, e você precisa ter o controle desse tipo de iniciativa, porque a gente está falando de áreas estratégicas, né? Então era muito importante para a NASA, tanto para os Estados Unidos quanto para a União Soviética, ter esse controle, porque você está falando de lançamentos que hoje você coloca satélites, que hoje você tem a utilização de comunicação, né? Então hoje, por exemplo, a Starlink, né, que é uma das grandes fornecedoras de satélites, internet via satélite no Brasil, só existe no Brasil porque o Brasil não tem um sistema público de satélites. Exatamente. E o Brasil tem o melhor lugar do mundo. O Sérgio fala sempre, né? É isso, cara. Eu sempre falo. E o Brasil tem o melhor lugar do mundo para lançar foguete, que é a base de Alcântara no Maranhão, por causa do ângulo da linha do Equador. Tem várias coisas. Lá no Maranhão, tá os coreanos lá, né? Os coreanos vão lançar agora em novembro. Exatamente. Vão lançar, aí no Space vai lançar. Eles concederam direito de uso para empresas também dos Estados Unidos para fazer isso. Eles não queriam nem deixar as empresas brasileiras, nem os cientistas brasileiros entrarem ali no espaço. Isso é uma coisa que eu, estudando sobre essa questão, tipo, empresas de tecnologia, todo país desenvolvido tem, uma pelo menos. Então você tem que ter pelo menos uma empresa de tecnologia, você tem que ter uma empresa de carro, todo país que se desenvolveu no século passado e se tornou rico, tem uma empresa de carro. Então os Estados Unidos tem a GM, tem a Ford, aí a França tem a Renault e a Peugeot, os coreanos tem também, o japonês tem também, então só o Brasil que não tem. E aí o Brasil não tem nem a de tecnologia, nem a de carro, nem a de tecnologia espacial. Então é complicado. E chegou a ter duas, né? De carro. Chegou a ter a Gurgel e a Troller. Uhum. Só que aí o projeto da Gurgel, que era um projeto do carro, daquele carrinho pequenininho da fibra de vidro, ele tinha um tipo de motor que era isento de tributação. E aí nos anos 90 é passado um projeto pelo governo FHC, agora não lembro se ele tá mais franco com o FHC, mas ali nesses idos, 94, 92 e tal, e ele vai isentar de IPI, né, que é o Imposto de Produto Industrializado, carros que tinham motores que eram parecidos com os do Gurgel. Aí eles isentaram vários carros e quebraram a Gurgel, porque não conseguia concorrer com o monopólio. E a Troller, que até pouco tempo atrás era a maior fabricante especializada em veículos de off-road na areia do mundo. A Troller é famosa. E foi vendida depois, sim. Mas é isso, né? Nenhuma delas tem, porque você precisa de um investimento estatal nessa área que é muito forte. Essas empresas coreanas e japonesas, por exemplo, que são tiveram bastante. As Chaibos e as Aibatsus, né? Que são as empresas de origem familiar, que você tem esse tipo de governança. Todas elas, né? São dessas áreas. A Hyundai, a Daewoo, a Mitsubishi, todas elas tiveram. Aí, é isso, né? No Brasil você não vai ter, porque aqui a gente é exportador de minério de ferro e soja. E aí não vai construir carro, né? Aproveitando que a gente